Vamos falar sobre o pós-operatório em cirurgia plástica. O que você imagina que é o pós-operatório de uma cirurgia plástica na cirurgia de abdominoplastia, que é uma das cirurgias que a gente mais faz? Eu sou a doutora Georgia Machado, cirurgiã plástica. Aproveita e já se inscreva aqui no canal, porque a gente sempre fala sobre cirurgia plástica. A gente pode ajudar você que está pensando em fazer algum procedimento. Nós estamos também nas outras redes sociais, então quem quiser uma aproximação maior pode mandar uma mensagem lá que a gente te responde rapidinho. Vamos falar sobre pós-operatório de uma das cirurgias mais frequentes, que é a abdominoplastia. Como é que você imagina que você vai estar logo depois desse procedimento? Bem, em primeiro lugar, o que eu já informo para vocês que o nosso pós-operatório é um pouquinho diferente dos demais em relação à postura no pós-operatório. À noite, uma das nossas enfermeiras dorme com os nossos pacientes, estimulando que elas andem e já andem o mais ereto possível. Então isso é uma grande mudança no pós-operatório, porque a gente observa que as pacientes que ficam mais eretas, elas sentem menos dor, também sentem mais disposição para andar no pós-operatório, que é muito importante, porque o fato de você andar no pós-operatório pode evitar que você tenha uma complicação chamada embolia. Essa embolia, ela tanto pode ser localizada na perna, quanto ela pode ir direto para o pulmão e pode causar até a morte. Uma das coisas que a gente mais teme no pós-operatório é justamente esse fenômeno da embolia. Então, quando a gente deambula, a gente já tem uma grande vantagem em relação à possibilidade disso não acontecer. Você andando ereta e já tendo o costume de todo o tempo vai se hidratar bem, vai levantar várias vezes, vai ao banheiro muitas vezes, você vai diminuir muito essa possibilidade. O edema, gente, é muito característico, esperado e já imediatamente tratado. No nosso caso, por exemplo, o paciente já começa a fisioterapia no outro dia, mesmo tendo feito tecnologias de retração de pele, porque a gente entende também que essa necessidade de deambulação, de caminhar, de se locomover é importante, até porque a nossa fisioterapia tem, além dessa parte dermatofuncional, tem também a parte respiratória e a parte motora. Então é um combo que você tem. Quando você pensa em fisioterapia pós-cirúrgica, você não pode pensar só em drenagem linfática. A drenagem é um dos pontos. A gente tem também cinesioterapia, que são os movimentos com a mão. A gente tem movimentos que você pode fazer com alguns instrumentos como a bola, por exemplo, que você vai melhorar a sua mobilidade. A gente tem máquinas que fazem com que você diminua o edema. O edema, gente, ele é necessário, ele é obrigatório e ele é esperado no sentido positivo, porque tudo aquilo que inflamou, que você mexeu, ele vai ter a possibilidade de ele melhorar depois, desde que ele seja bem administrado. Então o edema é completamente esperado numa área, por exemplo, que você colocou uma tecnologia para soltar a gordura, depois você colocou outra tecnologia para retirar essa gordura, depois você colocou uma tecnologia para que a pele regrida a ponto de você diminuir a flacidez. Então são muitos tempos cirúrgicos que e não existe nenhuma possibilidade que não haja edema. A gente vai tratar esse edema, mas a gente não quer que ele simplesmente não aconteça. A gente já sabe quais são todas as fases que o organismo vai produzir as células que fazem a reparação desse dano que foi causado. Então a gente tem uma ação específica em cada etapa. Isso é totalmente normal, só que a gente precisa da nossa expertise. Então você vai ter mais inchaço, você vai ter mais indisposição nos primeiros dias. Você no hospital, você praticamente não sente dor, tanto por causa do efeito da anestesia, quanto as medicações que você fica tomando ali o tempo todo na veia, e na veia é muito mais forte do que o comprimido oral. Quando no primeiro dia você sente que começa a incomodar algumas áreas, você já fica mais sensibilizado, mais frágil, mas
a gente também tem como reverter toda essa situação. Lembre-se que, vou fazer um adendo, que todas as nossas pacientes são preparadas antes da cirurgia para que elas respondam melhor a esse trauma, porque a gente faz as práticas da plástica funcional. Então, a gente já sabe que você vai ter um trauma, você vai ser submetido a um processo inflamatório que o organismo vai ter que responder prontamente. Então, a gente já trata antes, a gente prepara o organismo para todo esse trauma. Então, a resposta que o organismo vai ter vai ser com certeza muito melhor. Uma das principais armas que a gente tem é o incremento, é o aumento da massa muscular e a administração de medicamentos anti-inflamatórios. A administração de medicações faça com que o organismo diminua o processo inflamatório relacionado ao açúcar. Então, ele vai estar muito mais predisposto a agir melhor com trauma cirúrgico. Depois do edema, que a gente tem como administrar, a gente tem todas as coisas relacionadas também à mobilização e algumas coisas psicológicas também que acabam acontecendo no pós-operatório imediato, porque hoje as mulheres são muito mais ativas, elas são mães, elas trabalham fora, elas têm um monte de coisa para fazer e o fato de estar ali deitada deixa às vezes a pessoa realmente com um problema de querer logo que essa fase passa e a gente não tem como adiantar o tempo. Então existe também a administração dessa ansiedade do pós-operatório, porque você sabe que você vai passar por isso, mas na hora que está acontecendo você meio que pode se desesperar. Então existe a administração também dessa ansiedade, todo esse edema, das equimoses. Também como outra coisa que a gente usa como arma é a gente ter as fotos do pós-operatório imediato, que acalenta depois você quando está naquele processo inflamatório, você imagina, eu vou ficar assim. Então você sabe que vai passar por aquele edema, mas logo em seguida você vai ter aquele corpo que você viu, que você sabe que foi feito, que foi entregue ali durante a cirurgia. Outro fator também que contribui para que você pense ali, que você tenha aqueles pensamentos positivos em relação ao seu resultado. A gente tem o dreno, que é uma coisa muito impactante no pós-operatório e que na grande maioria das vezes a gente não pode ficar sem ele. O dreno é muito importante, eu já fiz outros vídeos aqui sobre isso, porque ele vai tirar todo o líquido que ficou, restos de células que foram lesadas durante a cirurgia e não foram retiradas totalmente na cânula, elas não saíram imediatamente, então elas vão ficar saindo depois. É um dos pontos mais importantes do nosso pós-operatório, que ele realmente incomoda, principalmente o dreno posterior, mas ele é muito importante. Depois que você tira, você tem um alívio muito grande ali entre o 5º e o 7º dia. A grande maioria das pacientes, eu sempre brinco, eu digo que a alma só volta para o corpo quando você tira esse dreno. Então é bem importante, porque realmente acontece isso, as pessoas já ficam também entendendo que tudo já foi ali padronizado, e acontece nos tempos que a gente informa. Quando a gente faz lipoaspiração nos membros superiores também, existe um incremento do trauma, do edema e de uma sensação de peso no membro superior, de edema, porque é o membro circular, então aumenta também a indisposição no pós-operatório e logo ali 7º, 10 dias que você já está com a drenagem do braço praticamente toda completa, você tem uma melhora desse quadro. Já são previsíveis as fases, o que acontece em cada parte desse pós-operatório, que a gente tenta explicar para vocês para diminuir a ansiedade, é justamente informar que poucas coisas saem ali do que está previsto. Claro que intercorrências podem existir, como uma infecção, como uma equimose aumentada, o próprio seroma que pode advir da falta de drenagem efetiva do dreno de sucção. Algumas coisas que são intercorrências podem acontecer sim, obviamente, e são ali prontamente observados, principalmente quando o cirurgião tem uma equipe, tem um bom diálogo com as pessoas que estão fazendo a fisioterapia, que tem uma boa equipe de enfermagem. Então é importante também você procurar um cirurgião que tenha toda essa equipe, porque nem sempre um cirurgião pode dar conta de muitos pacientes em pós-operatório ao mesmo tempo. Você vai ter que contar com a equipe desse cirurgião, sim, porque são pessoas que estão bem mais próximas ali, fazendo os banhos em domicílio, fazendo a fisioterapia. Então a gente precisa dessas informações e é importante que o cirurgião tenha uma equipe que consiga dar suporte a todas essas pacientes.
A cicatriz também é um capítulo à parte, principalmente essa parte mais central da cicatriz da abdominoplastia, a cicatriz do umbigo também, se você for imaginar, é uma cicatriz que tem muita pressão sobre ela, então muita tensão, é uma cicatriz que vai tender a abrir sempre assim no sentido centrífugo. É importante você observar as fases dessa cicatrização, às vezes essa cicatriz também pode abrir no pós-operatório, então você tem que estar preparado para isso, a equipe tem que estar preparada para isso, para tomar ações no sentido de vai fechar a cicatriz imediatamente ou vai esperar um pouco, ela vai cicatrizar por segunda tensão e depois você vai agir sobre a qualidade dessa cicatriz. Então tem vários pormenores, cada cirurgião age de uma forma, cada paciente tem que ser tratado de uma maneira diferente, porque são organismos diferentes, depende se teve contaminação, se não teve contaminação, então depende de vários fatores, é uma das coisas muito importantes também no pós-operatório. A alimentação no pós-operatório também é muito importante, que já faz parte dos cuidados que o paciente tem que ter para dar tudo certinho. A alimentação, você não pode se exceder, você não pode se alimentar de coisas que sejam inflamatórias, que contenham muito açúcar, tem uma lista enorme dessas coisas. Você vai poder se exercitar principalmente a partir do 30º dia. Tem muita gente que já está tão acostumada com a abdominoplastia que ela já se sente segura para fazer exercícios como agachamentos, como uma corridinha leve na esteira, uma caminhada na esteira. Então a gente vai liberando de acordo com o que o paciente vai se sentindo confortável. Então hoje, gente, eu falei sobre os principais aspectos do pós-operatório de uma abdominoplastia. Você que está vendo esse vídeo pode até comentar alguma coisa que eu não tenha falado, tá? E nas nossas outras redes sociais nós temos muitos assuntos também que são muito pertinentes a esse assunto. Quem quiser nos seguir nas outras redes sociais também estamos lá. E aqui não esqueça de dar o seu like, curtir, compartilhar e mandar para aquela amiga que quer fazer uma cirurgia plástica. Beijo!